Continuando as especializações de membrana do domínio apical, a gente vai observar agora nesse vídeo os cílios. Né? Então, os cílios, diferentemente das microvilosidades, eles estão relacionados com o movimento. Né? Então, células ciliadas são encontradas em órgãos onde tem que haver movimentação de alguma substância ou de algum componente. Tá? A gente tem duas localizações onde a gente identifica os cílios. A primeira é no sistema respiratório, nas vias aéreas do sistema respiratório, aonde as células epiteliais elas têm a necessidade de fazer a remoção de muco. Então essas células, elas através do batimento ciliar, esse cílio, então o movimento dele de ir e vir, de vai e vem, serve para remover o muco que vai ajudar na limpeza do ar. Tá? Então essa é uma localização. Além disso, a gente também identifica essas especializações nas células epiteliais do oviduto. Né? O oviduto, ou tubo uterina, é um órgão do sistema reprodutor feminino, aonde é necessário fazer a movimentação do gameta feminino, né, do ovócito, ou mesmo depois de fecundado do embrião em direção ao útero. Tá? Então nós vamos estudar, vamos utilizar para observar essa especialização de membrana, a lâmina de traqueia, que é do sistema respiratório. Então a gente entra no slide box, vamos entrar aqui no sistema que é chamado de respiratório, está aqui capítulo 17, e aqui no sistema respiratório nós vamos usar uma lâmina específica, né, que vai nos ajudar a visualizar a região onde está presente essas especializações. Então, nós vamos utilizar a lâmina MHS 222, corada com hematoxilina e eosina, do Histology Guide, que corresponde à lâmina 50 do laminário do setor de histologia da URGS. Tá? Então, nós vamos aqui clicar sobre a lâmina, vamos retirar essas informações e, de novo, nós temos aqui a imagem no menor aumento de observação. Tá? A traqueia é um órgão tubular, isso é um fragmento da traqueia, é um pedaço do órgão. Aqui a gente tem a parte interna, onde está passando o ar, e aqui a parte externa, que está aderida aos outros órgãos da região, principalmente do pescoço. Tá? Então nós vamos aproximar dessa parte interna, onde tem um conjunto de células epiteliais. Né? Então a gente vai fazendo essa simulação do que acontece no microscópio, e a partir da imagem aqui a gente já consegue ver que existem algumas estruturas, que são as especializações, que ficam nessa porção. Né? Então, se a gente colocar no limite aqui de observação, ó, esse é a máxima resolução que a gente consegue. Então, o que está compondo aqui? Existem núcleos de células que estão presentes aqui, que são núcleos alongados. Então, essas células elas estão espremidas, tá? Alguns estão mais para baixo, outros mais para cima, mas são células, esses principalmente que estão do meio para a parte da luz, são células cilíndricas, né? Então elas têm um formato cilíndrico, e no domínio apical dessas células, nessa região aqui, a gente observa os cílios. Então essas estruturas que eu estou apontando, que estão bem aqui em cima, são os cílios. Tá? E essas células são células cilíndricas. Tá? Aqui está o domínio basal dessas células, aqui está o tecido conjuntivo. A parte lateral é a relação de umas células com as outras. Tá? A gente também tem nessa lâmina, ou potencialmente também pode observar nessa lâmina, células caliciformes. Nem sempre elas estão visíveis, né? Aqui não tem uma quantidade muito grande, e algumas ficam colapsadas. Né? Então, na preparação da lâmina, o conteúdo das células caliciformes acaba sendo removido e as outras células acabam apertando ela, colapsando, e a gente fica com uma quantidade pequena, né, em função da dificuldade de observar esses efeitos. Tá?
Mas as células cilíndricas são fáceis de identificar e os cílios também, né? Eles são bem visíveis nessa lâmina. Obviamente, a gente também não vai individualizá-los, né? Nós vamos ver um conjunto, uma localização onde a gente encontra os cílios, né? Então, aqui a gente tem essa localização. Tá? Se for explorar a lâmina, e eu recomendo que explorem, vocês vão ver que o aspecto se mantém. Então, a gente vai observar cílios em toda a extensão desse tecido epitelial. Esses cílios vão fazer um batimento sincronizado para fazer a remoção do muco que é produzido, então, pelas células caliciformes. Tá? Então, toda a extensão a gente vê os cílios, é fácil de identificar, e as células cilíndricas. Aqui dá uma célula bem evidente, aqui outra, uma célula cilíndrica. Nem todas são cilíndricas, tem umas aqui que o núcleo está bem perto da base, que elas não têm esse formato, elas são mais arredondadas, né? Mas não têm a mesma disposição nuclear que as células, então, principais, são células cilíndricas, ciliadas, né? O domínio apical delas contém esses cílios. Tá? Muito bem, então essa é a segunda especialização de membrana, é a especialização de membrana que a gente vai chamar de cílios, né? Que estão presentes então no sistema respiratório, nesse órgão que é chamado de traqueia. Tá? Então eu recomendo a observação nessa lâmina MHS 222. Tá? Tem uma última especialização de membrana, que são os estereocílios. Né? O nome tende a fazer que a gente faça uma associação com os cílios. Só que, na verdade, os estereocílios eles estão presentes em um órgão do sistema reprodutor masculino, então o capítulo 19 aqui do Histology Guide, e a gente vai observar uma lâmina de epidídimo. A gente tem essa lâmina aqui, a MH185, que corresponde à lâmina 65 do laminário do setor de histologia. Tá? Então, aqui a gente tem um corte histológico de epidídimo. Tá? Bom, o epidídimo é um órgão com bastante extenso, são vários metros, apesar de ele ser todo enrolado, tem várias circunvolutos, ele é todo convoluto, né? Então esse enrolamento faz com que ele fique mais comprimido numa área menor, e quando a gente faz um corte histológico, a gente observa vários cortes do mesmo tubo, tá? Então tem separação, aqui tem alguns lobos de tecido conjuntivo e muscular, e essas estruturas que a gente está vendo cortadas correspondem a propriamente o epidídimo. Tá? Então o epidídimo, se a gente for aproximando, ele é composto por células ciliadas, células cilíndricas, né? Não ciliadas, são células cilíndricas, são essas que a gente está vendo aqui, e na parte do domínio apical dessas células, a gente tem os estereocílios, que são essas estruturas que estão aqui na luz. Tá? Então, os estereocílios, apesar do nome, como eu falei, eles têm uma similaridade com as microvilosidades. Então, eles servem para aumentar a área de superfície, e a parte interna deles, que dá sustentação aos estereocílios, são formados por filamentos de actina. Tá? Então, são como se fossem microvilosidades longas, mais compridas, e que tem uma certa ramificação, né, que a gente observa aqui internamente. Tá? Então, esses são os estereocílios. Aqui, como estão passando espermatozoides, também é possível visualizá-los. Né? Essas células que vocês estão vendo aqui na luz são os espermatozoides que passam por dentro do epidídimo, né, e sofrem, então, influência de substâncias que são secretadas por essas células epiteliais, com núcleo alongado, são células cilíndricas, e que tem no seu domínio apical aqui os estereocílios. Tá? O domínio basal está em contato com o tecido conjuntivo, que está do tecido em volta, né? E a parte lateral com outras células que compõem, então, o conjunto do tecido epitelial. Tá? Aqui a gente não tem células caliciformes, diferente do que a gente viu na lâmina 36 e na lâmina 50,
são apenas células cilíndricas, né, com estereocílios que estão presentes. Tá? Qualquer uma das observações, aqui também ó, a gente está vendo os estereocílios na parte interna, aqui também tem estereocílios, então qualquer um corte desses que a gente coloque no maior aumento, é possível identificar e observar, então, os estereocílios. Tá? Então, no domínio apical, a gente tem 3 tipos de especializações de membrana. Né? Na lâmina 36, nós vimos as microvilosidades. Depois, na lâmina 50, nós observamos os cílios. E aqui, na lâmina 65, falamos sobre os estereocílios, tá? Que tem um papel, então, também de aumentar a área de superfície. Tá? Muito bem.